A tabela periódica foi criada com o intuito de organizar as informações já contrastadas a fim de facilitar o acesso aos dados. Quando foi proposta, muitos elementos ainda não haviam sido descobertos. Embora seu princípio seja seguido até hoje, com 118 elementos. Alguns outros modelos de tabela vêm sendo propostos, como por exemplo o que apresenta a forma de espiral com base na natureza cíclica dos elementos químicos, porém a mais utilizada ainda é a de Mendeleev. Mendeleev nasceu na Sibéria e era professor da Universidade de São Petersburgo quando descobriu a lei periódica. O elemento de números atômicos 101 da tabela periódica tem o nome em homenagem a ele, o Mendeleev. A tabela tem os elementos químicos dispostos em ordem crescente de número atômico e são divididos em grupos ou famílias, divididos as características que são entre eles. Cada elemento químico é representado por um símbolo. Por exemplo, a prata é representada por Ag, devido ao seu nome no latim argentum. Cada elemento possui, ao lado do seu símbolo, o número atômico e o número da massa. Classificação dos elementos. Metais. São bons condutores de calor e eletricidade. São sólidos na CNTP, com exceção do mercúrio, além de maleáveis e dúcteis. Não metais. São maus condutores de corrente elétrica e calor. Podem assumir qualquer estado físico na temperatura ambiente. Gases nobres. Apresentam baixa reatividade, sendo até pouco tempo considerados inertes. Os elementos podem ser classificados em representativos ou de transição, interna e externa. Os representativos são aqueles cuja distribuição eletrônica termina em S ou P. Os elementos de transição externa são aqueles cuja distribuição acaba em D, e os de transição interna acabam em F. A localização de um elemento na tabela periódica pode ser indicada pelo seu grupo e seu período. Os elementos de transição interna são os que encontram nas duas linhas bem abaixo na tabela. E, na verdade, é como se estivesse localizada no sexto e no sétimo período do grupo 3. Cada linha no sentido horizontal na tabela periódica representa um período. Elas são em números de 7. E o período em que o elemento se encontra indica o número de níveis que possui. Por exemplo, o sódio, Na, está no período 3, o que significa que seu átomo possui 3 camadas eletrônicas. Já os grupos são linhas verticais que apresentam elementos químicos que compartilham propriedades. Por exemplo, o flúor F e o cloro Cl estão no grupo 17, ou 7A, por possuírem alta tendência de receber elétrons, o que chamamos de eletronegatividade. Alguns grupos possuem nomes específicos, como os exemplos que iremos falar, e os demais recebem o nome do primeiro elemento de seu grupo. Bom, temos o grupo 1, metais alcalinos. Esses elementos são muito reativos, principalmente com a água. Esta reatividade aumenta conforme aumenta o número atômico e o raio átomo. Temos o grupo 2, metais alcalino terrosos. Possuem esse nome por serem geralmente encontrados na Terra. São bastante reativos, porém menos que os metais do grupo 1. Temos o grupo 16, calcogênios. Os elementos desse grupo recebem esse nome derivado do grego que significa formadores de cobre. Neste grupo pode-se perceber facilmente, analisado todos os elementos do grupo, a presença de características metálicas e não metálicas. Grupo 17 ou 7A, halogênios.
são os elementos mais eletronegativos da tabela periódica, ou seja, possuem a tendência de receber elétrons em uma ligação. Grupo 18 ou 8A, gases nobres, possuem essa intitulação devido a ser constatado antigamente que não possuíam tendência alguma a formarem ligações. Isto ocorre devido à estabilidade de seus órbitas da camada mais externa serem completamente preenchidos. Esse foi o nosso podcast, espero que tenham gostado e aprendido algo.